Daniel 5:29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos nesta noite para ouvirmos, Senhor, sua palavra santa, bendita, e nós pedimos nesse momento, nos conduz, Senhor, pelo Espírito Santo, fala ao nosso coração, possamos entender, Senhor, este versículo e entender a sua aplicação à nossa alma, à nossa vida, em nome de Jesus, para o seu louvor, para o nosso bem, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, vocês observam aqui, quando nós lemos este versículo, em comparação com o que foi dito nos versículos anteriores, peço para vocês acompanharem comigo o versículo 24 ao versículo 28, que diz assim: então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então aqui, encerra a revelação que Daniel fez daquelas palavras, e o que nós temos aqui no versículo 29 é a reação do rei. Então, versículo 29 diz: então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Ou seja, o rei está reagindo à revelação que Daniel trouxe da mão que escreveu aquelas frases. E como é que ele reage, irmãos? Vocês lembram que lá no versículo, convido vocês também a lerem aqui comigo, no versículo 7, diz assim: gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Aqui o rei, ele está, portanto, meus irmãos, quando ele faz isso com Daniel, ele está cumprindo, ele está, vamos dizer assim, sendo fiel mesmo ao que ele tinha aqui proposto para os magos. Olha, o homem que conseguir interpretar, eu vou honrar sim. Essas palavras, irmãos, todas essas palavras aqui, todas essas honras, vestir púrpura, trazer uma cadeia de ouro e tornar o terceiro governante, é uma honra muito grande na Babilônia. Vestir púrpura e colocar essa cadeia de ouro era honroso já, mas aqui ele coloca terceiro governante, a terceira pessoa mais importante do reino de Babilônia. E ele cumpre isso. Nós vimos aqui que nenhum mago pôde interpretar, mas Daniel pôde interpretar. E ele cumpre isso quando Daniel interpreta. Aí por isso que está no versículo 29. Vocês observam que ele faz exatamente isso. Então ele manda então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro e que proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Então, essas três coisas ele cumpre em relação a Daniel. Então, o que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos a honra do rei a Daniel. Belsazar está honrando o profeta do Senhor. Eu quero tomar esse texto aqui com vocês, irmãos, em relação a três pessoas aqui, tá?
Nós podemos pegar esse texto aqui, e eu acredito, para entendermos melhor o significado dele e a aplicação para a nossa vida, nós devemos tomar em relação a 3 grupos de pessoas. Não são exatamente 3 pessoas. Primeiro é um grupo de pessoas. Primeiro eu quero pensar com vocês aqui em relação aos magos, porque nós vimos aqui que ele não deu essa honra aos magos, porque os magos não puderam interpretar. Segundo lugar, em relação ao próprio Belsazar, em relação ao rei, aquilo que ele estava fazendo ali, dando essa honra ao profeta do Senhor, nós temos que pensar em relação a ele mesmo. Em terceiro lugar, eu quero pensar com vocês em relação ao próprio Daniel. Se nós notarmos aqui, nós vamos ver que essas 3 relações são muito significativas para a questão da honra. Quer dizer, quando ele honra Daniel, ele não está honrando os magos. Quando ele honra Daniel, ele está tomando uma atitude ali que é realmente, olha, eu estou honrando ao profeta de Deus. Mas em que sentido ele está honrando? Nós temos que meditar nisso. Quando ele honra o profeta, nós vemos aqui que Daniel que tinha dito no versículo, deixa eu ver aqui rapidinho, no versículo 17, vamos lembrar aqui o 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito. Daniel aqui, quando ele propõe a honra, ele diz assim, olha, as tuas dádivas fiquem contigo, mas eu vou ler para ti, para o rei, o significado. Mas aqui Daniel não se diz que ele não recebe. Você percebe isso? Diz aqui no versículo 29, então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, colocasse nele na cadeia e fosse proclamado que ele era a terceira pessoa. E aqui não se diz que Daniel rejeitou. Então nós precisamos meditar nisso. Repito, essa honra em relação aos magos, em relação ao próprio rei, em relação a Daniel. E por que eu quero pensar nisso, irmãos? Porque, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Aqui nós temos a honra. E a honra na Babilônia. Eu já disse para vocês inúmeras vezes aqui, que Babilônia, já disse em várias pregações na nossa igreja, que Babilônia, ela é o símbolo desse mundo caído. A Bíblia coloca assim, a Bíblia inteira, é muito interessante isso. Coloca a Babilônia como este mundo, e ela fala de uma outra cidade que é Jerusalém. Então nós temos 2 cidades na Bíblia. Em resumo, temos 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Então aqui nós temos a honra de Babilônia. Babilônia está honrando o profeta. Ora, meus irmãos, logo nós temos que pensar então, se Babilônia na Escritura é um símbolo desse mundo, nós temos que pensar nas honras que nós experimentamos nesse mundo. Todos nós aqui, de alguma maneira, já fomos honrados. Até quando você você foi numa colou grau lá, não sei, do ABC, né? Até quando você teve a sua formação superior, aqueles que tem aqui entre nós, qualquer coisa assim, é uma honra que nós recebemos. Quando nós conseguimos uma conquista nesse mundo, ou também quando nós atribuímos a alguém honra, mostramos que nós estamos honrando qualquer pessoa, é isso que está acontecendo, é a honra aqui nesse mundo. Então nós temos em que nós somos honrados, ou que nós honramos aos outros. Como nós temos, o ponto aqui que eu quero colocar para vocês, é como nós temos recebido as honras em Babilônia, como nós temos lidado com isso, como nós temos honrado na Babilônia. A palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que Cristo faz toda a diferença. É por isso que eu quero chamar a atenção de vocês, de 2 homens aqui especialmente. Nós temos o rei e nós temos os magos. Esses homens são incrédulos, esses homens são idólatras, esses homens são mesmo da Babilônia. Eles amam Babilônia, eles são cidadãos verdadeiramente babilônios. Daniel, o que Daniel é, irmão? Vocês lembram que Daniel é o quê? Exilado. Lá no primeiro versículo do livro, diz que Nabucodonosor tomou as pessoas ali de Judá, de Jerusalém, e trouxe para Babilônia. Vocês lembram também
que o próprio Belsazar, até para humilhar a Daniel, né? Ele diz aqui no versículo 13, falou o rei dizendo: és tu aquele, um dos filhos dos cativos de Judá que rei meu pai trouxe de Judá. Então, Daniel não é da Babilônia, Daniel é exilado, Daniel é cativo, Daniel ele está numa cidade estranha, num país que não é dele. E a maneira como os magos tratam as honras da Babilônia, a maneira como Belsazar trata as honras da Babilônia, e a maneira como Daniel trata as honras da Babilônia, expressa uma grande diferença. Mas é diferença, assim, irmãos, da luz para a escuridão. Os magos e o rei tratam as honras de uma maneira babilônica, e Daniel trata as honras de uma maneira, vamos dizer assim, de Jerusalém, do povo de Deus. E a questão que então surge para nós é exatamente essa: faz toda a diferença do mundo nós sermos adoradores de Deus, faz toda a diferença do mundo nós sermos crentes, faz toda a diferença do mundo nós termos sido transformados e atingidos pelo Evangelho de Jesus. Na verdade, quando nós olhamos para esse mundo, aqui nós estamos, né, na Babilônia, como eu tenho dito para vocês, e aqui nós temos as honras da Babilônia. Nós vamos ter que aqueles que não são de Jesus Cristo, não amam Jesus Cristo, eles vão lidar com essas honras como os magos e como o Belsazar. Agora, aqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que realmente conhecem o Evangelho e foram transformados pelo Evangelho de Cristo, vão lidar com as honras da Babilônia como Daniel. Eu queria que vocês pensassem muito nisso hoje à noite, tá bom? É por isso que eu vou fazer aqui essa relação entre da honra, repito, em relação aos magos, em relação ao Belsazar, o rei, e em relação a Daniel. Tá? Então, já disse meus 3 pontos, né? Então, do meu sermão de hoje. Vamos então, irmãos, observar primeiro com relação aos magos, tá? E aí eu convido vocês a lerem comigo do verso 10 ao verso 12, novamente, que eu até li há pouquinho. Aliás, não, li um outro versículo, mas eu vou ler novamente aquele texto que eu li daqui a pouco. Mas veja aí, do 10 ao 12 diz assim: a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mudem o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Vocês lembram disso, né? Ninguém conseguia interpretar, e a rainha então disse assim: olha, tem um homem do tempo lá de Nabucodonosor que tinha conhecimento das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais, tinha sabedoria divina, e esse homem então, porque ele tinha essa sabedoria, ele conseguia interpretar, e ele explicava enigmas. Então não fica desesperado o rei, chama Daniel. Eu até, quando preguei aqui esse texto, enfatizei muito essa palavra aqui: há no teu reino um homem, há no teu reino Daniel. Então, todo o livro de Daniel, nós já vimos isso desde o primeiro capítulo, irmãos. Daniel faz a diferença. Os magos não puderam interpretar, mas Daniel pôde interpretar. Por que Daniel pôde interpretar? Porque Daniel é um profeta de Deus. O que a Bíblia está enfatizando aqui, irmãos,
esses homens, eles não receberam a honra porque eles não puderam interpretar. Daniel foi honrado, e essa ênfase aqui do texto, irmãos, pode ter certeza, quando Deus coloca aqui, é para enfatizar isso. Olha, os outros não puderam ser honrados, mas Daniel, o profeta do Senhor, foi honrado. Por quê? Porque exatamente essa é a grande questão. Ele tem a palavra de Deus, ele tem a sabedoria de Deus. Por isso que ele é diferente de todos os outros. Toda vez que entra Daniel, entra a luz, entra a revelação. Por quê? Porque Daniel é um profeta verdadeiro. Daniel não é um falso, não é um mago, não é alguém que está ali como aqueles homens enganadores que faziam ali os seus artifícios para enganar, para iludir. Não, Daniel é um verdadeiro profeta do Senhor, e ele então pode interpretar, e ele tem interpretado desde os sonhos anteriores que nós já estudamos, e agora aqui esta revelação que Deus escreve na parede, porque ele é o profeta de Deus, porque ele tem o Espírito Santo, porque ele tem a sabedoria de Deus. Olha, meus irmãos, já disse para vocês também inúmeras vezes aqui nesse nosso estudo do livro de Daniel, que Daniel é um tipo de Jesus Cristo. O que a Bíblia está querendo enfatizar aqui todo o tempo quando nos apresenta Daniel é o seguinte: olha, Daniel é aquele que chega e revela Deus. Daniel é aquele que chega e revela os pecados. Daniel é aquele que chega e apresenta o reino de Deus. Lembra? Nós temos estudado já isso aqui. Daniel é aquele que mostra o que Deus vai fazer e o que Deus vai trazer em termos de salvação. Por exemplo, para Nabucodonosor, como tirou ele lá da doença que ele estava tendo, virou um animal. Daniel é aquele que traz também a revelação, como nesse caso aqui, do juízo de Deus. Daniel, portanto, é aquele que revela as questões mais importantes da vida, porque ele é um profeta de Deus. E Jesus Cristo é exatamente aqui, irmãos, tipificado em Daniel. Por quê? Porque vocês lembram disso, né? O que diz o Evangelho de João no capítulo 1. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é aquele que traz a revelação de Deus e que traz para nós o conhecimento mais importante que existe. Quem é Deus, meu querido irmão? Como é que você está em relação a Deus? O que realmente importa? Deus vai julgar a humanidade? Eu sou um pecador? Como eu posso me livrar disso, dos meus pecados? O que dizer da morte e o que vem depois da morte? Olha, são questões que os magos de Babilônia, tanto daquela Babilônia como da Babilônia de hoje, não podem responder. Toda a filosofia do mundo, toda a ciência do mundo, todos os conhecimentos e a intelectualidade do mundo, toda a religião do mundo, nada disso pode trazer para nós a resposta para as questões mais importantes da vida. Deus, a minha relação com Ele, a questão dos meus pecados, como eu posso me livrar disso, o que vai acontecer na minha morte, o que é realmente importante, qual é o reino realmente importante. Olha, não tem. As luzes deste mundo podem nos ajudar na questão científica, outras coisas podem ser muito úteis, mas só Jesus pode trazer a revelação mais importante para a minha alma, para a minha salvação. E é isso que esse texto está enfatizando aqui. Quando o texto coloca, eu espero que os irmãos estejam lembrando disso, porque nós já estudamos aqui ao longo dessas posições de Daniel. Sempre que Daniel entra a luz. Sempre que Daniel entra a revelação. E a própria rainha está dizendo assim: olha, Daniel, então chama Daniel. Em outras palavras, a Escritura está dizendo assim para nós: olha, por que Daniel está sendo honrado? Porque Daniel é o profeta de Deus. Daniel traz a palavra, traz a luz. E Daniel é um tipo de Cristo. Então nós temos que aprender com essa honra de Daniel. A coisa mais importante, irmãos, e deixa eu falar também para vocês, que vai dar entendimento a tudo que eu vou falar a partir daqui, nós temos que ouvir Jesus, nós temos que ouvir Cristo, porque só Jesus Cristo pode nos trazer verdadeira revelação daquilo que é mais importante para a nossa alma. Como é que eu estou em relação a Deus? Como é que eu estou em relação a Deus? E Ele não somente me revela, como Ele também traz salvação e redenção para a minha vida. Mas deixa eu colocar uma outra coisa para vocês aqui. As honras
dos magos, em relação aos magos, foi uma honra buscada, procurada. Você observa aqui no versículo 7, convido vocês a lerem novamente, que o texto diz assim: gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e assim por diante, e ele diz adiante: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler. Quando você faz a comparação disto, que o rei prometeu, e eles tentaram ler, mas eles não conseguiram ler, e compara com a resposta de Daniel, no versículo, vamos ler o 16 e o 17, no 16 diz assim, eu vou ler a partir da metade do 16, agora se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. A resposta de Daniel é: as tuas dádivas fiquem contigo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Quando o rei fala das honras para os magos, eles tentam interpretar, mas não conseguem. Quando o rei fala das honras para Daniel, Daniel rejeita as honras e consegue interpretar. Eu vou colocar aqui, porque eu acho que eu não coloquei direito, para vocês perceberem o contraste. Vou repetir. Quando o profeta, aliás, quando o rei fala com os magos e diz assim: eu vou dar essas honras para vocês, eles não rejeitam a honra, eles tentam interpretar, mas não conseguem. Quando o rei fala para Daniel das honras, Daniel rejeita as honras e interpreta. Vocês percebem a diferença aqui, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque eu estou mostrando para vocês que os magos são da Babilônia. Os magos são da Babilônia, mas eles buscam as honras da Babilônia com, assim, sabe, irmãos, com muito desejo, com muita vontade. Eles querem aquelas honras, mas eles não têm nada de Deus. Eles não conseguem entender a revelação de Deus. Veja só que coisa importante aqui. Já Daniel rejeita as honras da Babilônia, mas Daniel tem a palavra de Deus. Então, resumindo o que eu já falei até aqui, Daniel é um tipo de Cristo Jesus que, quando entra, traz a revelação. Primeiro, estou comparando aqui com os magos, ele é diferente dos magos que não conseguem resolver nada. Em segundo lugar, ainda com essa comparação com os magos buscam a honra, mas não tem a revelação. Daniel despreza a honra, mas tem a revelação. Vamos passar agora para o segundo ponto, irmãos. Vamos pensar agora na questão do próprio Belsazar. Vamos fazer a comparação agora aqui, vamos relacionar esta honra com o próprio rei. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o versículo 29 do capítulo 5, ele é muito importante pelo que ele tem e pelo que ele não tem. O que eu quero dizer com isso? Veja, o 29 diz assim: então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. O que nós temos aqui? Honra ao profeta de Deus. É claríssimo aqui, né? Ele está honrando o profeta de Deus. Mas nós não temos aqui, nós não temos uma palavra de Belsazar sobre o próprio Deus. Vocês observam isso? Belsazar honra o profeta, mas não tem uma palavra sequer, uma palavrinha mínima de louvor a Deus. Nada. Agora vocês querem ver uma coisa que é diferente em Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor honrava o profeta, ele louvava a Deus. Vamos ver aqui, eu já estudei esses textos com vocês, mas eu quero chamar a atenção agora. Vamos lá para o capítulo 2, irmãos, o versículo 47
ao 49, por gentileza. Abra lá comigo. Capítulo 2, versículo 47 a 49. Veja, diz a palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 47 e 49. Aqui é quando o Daniel, ele interpreta ainda o primeiro sonho, que foi aquela estátua, né, que o rei viu, que falava dos reinos. Ok, veja o que diz aqui no versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Vocês percebem aqui que Nabucodonosor também honra Daniel, coloca Daniel também como governante. Lá o Belsazar vai colocar como terceiro governante, aqui ele coloca como governante de toda a Babilônia, mas não é só isso. Nabucodonosor fala de Deus. Nabucodonosor diz que Deus é o Deus dos deuses, é o rei, o revelador de mistérios. Ele louva a Deus. Belsazar não fala nada sobre Deus. Vamos ler agora também o capítulo 3, o versículo 28 e 29, meus irmãos. Daniel, capítulo 3, versículo 28 e 29. Aqui é quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são salvos na fornalha ardente pelo quarto homem. Vocês lembram? O quarto homem aparece lá e eles sequer ficam com o cheiro do fogo. Nada. A fornalha 7 vezes mais quente, mas eles ficam em perfeito estado, a roupa deles não se queima, nada acontece com eles. Veja o que o rei diz diante desse grande milagre de Deus. 28 e 29. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. E eu acrescento o versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O rei honra os 3 jovens fiéis, mas ele não faz só isso, ele louva a Deus. Lá ele honra Daniel, mas ele louva a Deus. Aqui ele honra Sadraque e Abidnego, mas ele louva a Deus. Vamos ver outros versículos agora no finalzinho do capítulo 4. É o padrão de Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo 34 ao 37. Vamos ler. Quando ele então acorda da sua doença mental, olha o que acontece com ele no versículo 34, depois de ter sido humilhado por Deus. 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, meus irmãos, está bom até aqui. Vocês percebem o padrão de Nabucodonosor? Ele sempre honra o profeta, mas ele louva a Deus. E é muito significativo que no caso de Belsazar, ele honra o profeta, mas ele não dá um louvor a Deus, não atribui uma glória, um louvor a Deus, irmãos. O que é isso, gente? É uma honra ao profeta de Deus, sem honrar o próprio Deus. Isso é coisa da Babilônia. Vamos dizer assim, o que eu quero dizer com isso? A Babilônia muitas vezes tem uma religião, muitas vezes dá alguma honra à Bíblia, ou a Jesus Cristo, ou ao cristianismo, mas é uma honra vazia.
porque não honra a Deus mesmo. Isso também diz respeito a uma religião, a um falso cristianismo, a um cristianismo assim, que dá uma certa honra a Deus, fala de Jesus, mas não dá louvor a Ele verdadeiramente, não glorifica a Ele. É uma honra sem louvor. Isso é coisa da Babilônia, meus irmãos. Isso tem lá fora, lá no mundo secular, que às vezes fala bem até de algumas coisas da Bíblia, ou fala bem de Jesus Cristo, mas não ama a Deus, não louva a Deus. Mas isso também pode estar no meio do cristianismo, isso pode estar no meio de nós, no sentido em que as pessoas estão na igreja, aparentemente honram a Deus, mas a vida delas não é de louvor, não é de glorificação a Deus. Eu repito, irmãos, isso é uma honra vazia, isso é honra da Babilônia. Mas eu, ainda pensando em Belsazar, eu quero chamar a atenção de vocês que existe algo também muito importante quando nós lemos o versículo 29 e quando nós lemos o versículo 30. Bora ler o 29 e o 30 juntinho? Bora lá, acompanhe comigo. Veja o 29. Eu voltei já para o capítulo 5, tá? Diz assim: então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Aí olha agora o 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Belsazar, que honrou, morreu. Não viu o nascer do sol. Belsazar honrou o profeta, mas morreu. Que coisa assim, até mesmo patética, de um homem honrar um outro homem, vesti-lo com púrpura, colocar uma cadeia de ouro no pescoço dele e fazer um decreto e ordenar que este homem seja proclamado o terceiro governante, mas este que está honrando não vai nem mesmo ver o sol nascer novamente, porque naquela noite ele estará morto. Isso também é coisa de Babilônia. Todas as honras de Babilônia se encerram na morte. Por isso que são tão sem significado, são tão sem valor real. Tudo que diz respeito meramente a essa vida aqui, irmãos, todas as honras dessa vida, a riqueza, os diplomas, tem a sua importância, essas coisas são boas, são úteis, têm a sua utilidade, mas elas falta-lhes, vou dizer assim, durabilidade, ou até melhor, falta-lhes eternidade. Tudo que é da Babilônia se encerra lá no túmulo. Mas Belsazar é um homem da Babilônia. Belsazar é um homem que ele vive para essas coisas da Babilônia, e para ele essas coisas são muito importantes. Quando ele dá para Daniel aquela honra, para ele é uma grande coisa que ele está fazendo pelo profeta, mas ele não se lembra que ele é mortal, e não se lembra, e nem sabia. Talvez ele pensasse que aquela profecia ali de Daniel, lembra? Que Deus tinha contado e encerrado o reino dele, que Deus tinha dividido o reino dele. Aquelas palavras que nós estudamos aqui semana passada, que estão dos versículos 26 e 27, contar, pesar e dividir, talvez ele pensasse que isso fosse demorar a acontecer, mas ele estava enganado, porque ele ia morrer naquela noite. Então é uma coisa assim absurda nós pensarmos no que confia Belsazar e no que confia a Babilônia e no que confia o nosso mundo. Irmãos, vocês não percebem isso na humanidade? As pessoas lutam por tudo que é da Babilônia. Elas querem ser sempre jovens, elas querem alcançar riquezas e poder, elas querem ganhar honras
uns dos outros, alcançar louvores e honras dos homens, ter conquistas, mas elas não pensam na própria alma, elas não pensam no fato de que elas vão morrer, e tudo isso vai dar em nada, porque os homens da Babilônia são assim, são como Belsazar. Eles, tudo que Babilônia tem é honra da Babilônia, mas que se encerra com a própria morte. E agora eu vou para o meu último ponto dessa noite. Vamos pensar agora em Daniel. Daniel, ele faz duas coisas aqui que nós devemos observar. Primeiro, como é que Daniel trata a honra? Já falei isso aqui em relação aos magos, mas agora eu quero enfatizar aqui a questão do próprio Daniel. Daniel, ele trata a honra de Belsazar assim, como está no versículo 17. Vamos ler? Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Aí o versículo 18 ele diz: ó rei, Deus o Altíssimo. Eu disse para vocês na introdução que Daniel é diferente de Belsazar e é diferente dos magos. Por quê? Por causa de Deus. Daniel é um exilado. Lembra que eu falei também, Daniel não é um cidadão babilônio. Não é da Babilônia. Daniel é de Jerusalém. Daniel não adora os ídolos da Babilônia. Daniel é um adorador do verdadeiro Deus. Então isso faz toda a diferença. Quando a Babilônia traz a ele as suas honras e tenta comprá-lo para que ele... Eu já estudei isso aqui com vocês, esse texto, e eu procurei mostrar o seguinte, que quando o rei vem e dá a ele a honra, ele está dizendo assim: olha, eu estou te comprando, hein? Estou te comprando. Quando a Babilônia vem comprar o profeta diz assim: ninguém pode me comprar, porque eu tenho alguém que é mais importante na minha vida que todos os reinos e que todas as honras que a Babilônia ou que qualquer outro reino possa me dar. É o Deus Altíssimo. O meu amor, o meu tesouro está em Deus. Você lembra que Jesus disse: não guardem os seus tesouros na terra, mas guardem seus tesouros aonde? No céu. Então, quando existe ali a tentativa de comprar o profeta diz: fica contigo, eu não aceito me vender, porque no final das contas essa honra para mim não é nada, porque eu já tenho Deus. Meus queridos irmãos, o Evangelho faz toda a diferença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O crente verdadeiro, ele lida com as honras da Babilônia assim, não como coisas mais importantes que Deus. Queria que vocês guardassem isso, eu já vou repetir isso aqui. O crente verdadeiro, ele lida com as honras da Babilônia não como o mais importante que Deus, de maneira que se a Babilônia tentar comprá-lo para que ele venha trair Deus, ele diz para a Babilônia: fica com as tuas honras, fica com as tuas dádivas. Quem crê no Evangelho de Jesus já tem um amor. Jesus. Você estudar a história do Novo Testamento, por que os apóstolos eles estavam dispostos a morrer? Por causa disso, irmãos. Para eles o viver era, como Paulo mesmo diz, para mim o viver é Cristo. Acabou, irmãos. Então, quando você vê um crente e você vê um incrédulo, o incrédulo ele não tem isso. O incrédulo, para ele, você olha para os magos eles tentam interpretar para ganhar a honra e não interpretam, porque eles não têm a palavra, porque eles não amam a Deus, e tudo que eles têm é a honra da Babilônia. Então eles lutam pela honra da Babilônia. Daniel não. Daniel
rejeita a honra, mas interpreta, porque Daniel já tem a palavra, já tem Deus, já ama a Deus, ele não precisa das honras. Então nós, cristãos, o que o texto está nos chamando aqui? O texto está nos questionando e colocando para nós isso. Como é que nós estamos lidando com as honras da Babilônia, com as honras dos homens? O Evangelho está nos chamando o seguinte: olha, nós não podemos trair Deus, porque Deus para nós é o Altíssimo, é o nosso maior amor. Nós não podemos nos vender, irmãos, para nenhuma honra da Babilônia. Mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui também, que eu já falei há pouquinho. Quando você lê o versículo 17, Daniel falando, as tuas dádivas fiquem contigo, e você lê o versículo 29, quando diz que Belsazar mandou que vestisse Daniel de púrpura, pusesse nele a cadeia de ouro e proclamasse que ele fosse o terceiro no governo do seu reino, a pergunta que se levanta é: por que aqui no versículo 29 Daniel aceitou esta honra? Por quê? Irmãos, nós temos duas respostas aqui, pelo menos. Primeiro, porque Daniel entendeu que quando o rei estava dando aquela honra a ele, era porque estava sendo reconhecido publicamente na Babilônia que quem trouxe essa revelação foi Deus. Deus estava sendo glorificado. Então, quando Daniel recebe essa honra, na verdade, ele está recebendo essa honra não como os magos que queriam a honra. Ele está recebendo essa honra como um meio de glorificar a quem? A Deus. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma segunda coisa aqui. Quando Daniel recebe a honra, Daniel tem consciência de que o homem que está dando a ele aquela honra vai morrer. Daniel sabe disso. Daniel falou isso. Olha, acabou o teu tempo, Deus contou, teu reino vai ser dividido. Daniel sabe disso. Então, quando ele recebe a honra, ele recebe nesse entendimento. Essa honra aqui não é nada. Daniel não recebe a honra como os magos, ou como Belsazar está oferecendo a honra. Os magos amam a honra e acreditam no valor da honra. Belsazar oferece a honra e acredita no valor da honra, mas Daniel não. Daniel recebe a honra sabendo que aquela honra não é nada. Ele recebe por amor a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer a Deus através daquela honra. E aqui, meus irmãos, é importante nós observarmos o que significa isso. Nós estamos em Babilônia, nós cristãos, nós somos exilados, mas nós somos servos do Deus Altíssimo, nós amamos a Ele em Cristo Jesus. Isso significa que nós nunca vamos receber honras? Isso significa que nós nunca vamos oferecer honras? Não. Isso significa, porém, que quando nós recebermos as honras, nós vamos fazer sempre com aquele pensamento: eu recebo para a glória de Deus. Primeiro. Segundo, eu recebo aquela honra não como algo tão valioso em si, porque eu sei que aquilo no final das contas não é nada, mas eu recebo em louvor a Deus e para a glória de Deus. O Evangelho faz toda a diferença. Eu quero enfatizar muito isso hoje à noite. Quem não ama Jesus, quem não crê em Jesus, quem é de Babilônia, é como os magos que lutam pela honra e só tem a honra. É como Belsazar, que oferece a honra como uma grande coisa porque ele só tem a honra. É assim que os incrédulos, é assim que os homens ímpios lidam com a questão da honra, de honrar ou de serem honrados pelos homens desse mundo. Mas o cristão não. O cristão, ele lida com a honra assim, como algo que ele pode receber, desde que Deus seja louvado, glorificado naquilo, e não como algo assim tão valioso, porque ele sabe que aquilo no final das contas não vale nada.
porque o que vale mesmo é o Deus Altíssimo, que ele já ama, que ele já conhece e que ele já adora no Senhor Jesus. Eu queria, portanto, meus irmãos, encerrar nossa mensagem hoje com 4 pensamentos aqui para vocês. 4 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: é aquela que vai dar entendimento às outras. Você está ouvindo a palavra de Cristo para as grandes questões da sua vida? Jesus Cristo é o teu Daniel, não esqueça disso. Hoje eu coloquei um texto lá, um trechozinho do livro Peregrino, do nosso grupo. E ali, na alegoria, né, do Peregrino, de John Bunyan, ele coloca que o homem de Deus, o profeta do Senhor, o ministro do Evangelho, ele tem uma atitude séria, ele tem a lei de Deus na mão, ele está de costas para o mundo, ele está olhando para o céu. E Bunyan diz assim no seu livro: é esse que vocês devem ouvir, não ouçam outros, porque esse prega quem? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o nosso Daniel, irmãos. Cuidado. Quero deixar esse alerta para todos vocês hoje à noite. Cuidado para que você não ouça os magos não podem te ajudar. Ouça Jesus Cristo. Se alguém não creu em Jesus ainda, creia. Se arrependa dos seus pecados. Agora, mesmo nós crentes, nós precisamos ser exortados continuamente. Cuidado com os magos. Olhe para Jesus todos os dias. Ouça a palavra de Jesus todos os dias. Deixe Jesus te guiar todos os dias, porque só Jesus pode responder os grandes enigmas da vida. Quem é Deus? Quem sou eu? Como eu posso ser redimido? E como eu posso crescer em santidade? Como eu posso vencer, encarar a morte, o que vem depois da morte? Só Jesus, irmãos. Aqui na Babilônia temos um Daniel. Lembra da palavra da rainha? Temos um Daniel. Nosso Daniel é quem? Jesus Cristo. Então, ouça Jesus, não ouça os magos. A segunda questão aqui, que eu quero que você pense, é o seguinte, meu irmão: você está honrando a Deus com adoração em Cristo, ou suas honras são vazias, como foi a honra de Belsazar? Aqui eu quero que vocês pensem em Nabucodonosor, que honrava e adorava, e em Belsazar, que honrava, que honrou, mas não adorou. Ainda que eu não esteja dizendo que Nabucodonosor seja um crente verdadeiro, não é isso que eu estou dizendo, mas ele acaba sendo exemplo para nós de um verdadeiro crente, porque ele honra os profetas de Deus, dando louvor a Deus, com amor, com calor, com adoração, com gratidão. Quando você lê a carta de Nabucodonosor, no capítulo 4, quando ele começa a contar a história do que aconteceu com ele, quando ele virou um animal, depois foi restaurado, você vê ali que Nabucodonosor começa louvando a Deus. E a grande questão é, irmãos, que qualidade de cristianismo nós temos? Deixa eu lhe dizer, não basta nós estarmos aqui. Não basta eu dizer que eu sou cristão. Não basta eu dizer que sou um cristão evangélico, um cristão reformado, o que for. A grande questão é, o meu coração arde por Deus? O meu coração ama Deus? O meu coração anela por Deus, em conhecê-lo e amá-lo, e eu quero viver para o seu louvor? É isso que é cristianismo. Meus queridos irmãos, leiam Atos capítulo 2, depois que a igreja foi cheia do Espírito Santo, depois que a igreja recebeu a palavra de Deus, você vê ali a alegria do Espírito Santo, você vê ali louvor a Deus, singeleza de coração, e que eles queriam estar ali juntos, não sabe, para dar uma honra fria e vazia a Deus,
mas porque eles amavam a Deus de todo o coração. Isso é cristianismo, irmãos. E se o nosso cristianismo não está assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí é para pensar, ou nós não somos crentes mesmo, ou nós estamos numa situação de muita frieza espiritual. Não se conforme com o cristianismo assim, meu querido irmão. Vá a Jesus Cristo e clame para que o seu coração seja aquecido pelo próprio Deus. Você não vê um Daniel frio, você não vê nem mesmo um Nabucodonosor frio, mas você vê um Belsazar frio, dando uma honra, sem dar nenhum louvor a Deus. O nosso cristianismo se parece com Belsazar ou se parece com Daniel? Essa é a questão de noite. Terceiro lugar, eu quero que vocês pensem o seguinte: você está dando valor às honras que passam com a morte, meu irmão? Ou busca o que é eterno em Cristo Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos grandes testes para o nosso cristianismo é esse. Se eu sou cidadão de Babilônia, tudo que eu faço é só para alcançar uma coisa da Babilônia. E é só nisso que eu penso. Eu sou como os magos, eu sou como Belsazar. Mas, se eu sou um cristão, eu estou buscando o que é eterno. Eu estou buscando o que não vai acabar com a morte. Eu não vou me parecer com Belsazar, que dava a honra, mas que na mesma noite iria morrer. E tudo que ele tinha era só aquela honra medíocre, sem nenhum valor. E um dos grandes testes para o nosso cristianismo é esse. E o que a palavra de Deus está colocando aqui para nós é que nós cristãos, nós devemos, por amor a Deus, por amor a Jesus, não tratar as honras como tudo, mas tratá-las, na verdade, como algo sem valor. E aí eu vou para a minha quarta questão, porque a quarta pergunta, eu estou colocando em termos de perguntas, e eu coloco essa quarta pergunta: você está dando glória a Deus em cada coisa em Cristo? Ou você vou colocar de novo: você está dando glória a Deus em cada coisa em Cristo e desprezando as honrarias deste mundo, como Daniel? O ponto aqui é o seguinte: Daniel recebia, para a glória de Deus, as honras. É assim que eu estou fazendo, irmãos. É assim que nós estamos agindo, recebendo as honras para a glória de Deus, por causa do nosso amor a Jesus Cristo, e ao mesmo tempo desprezando as honrarias deste mundo. Se for para nos vendermos, nós não vamos nos vender. Quando nós recebemos as honras, lembra que eu falei há pouquinho, não é tomando aquilo como grande coisa, porque nós sabemos que aquilo vai passar, porque nós sabemos que aquilo não é duradouro, mas nós recebemos tão somente como um meio para glorificar a Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Deus está nos chamando aqui, irmãos. Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós amamos a Deus, nós fomos salvos, nós somos gratos a Jesus Cristo. Então tratemos todas as honras deste mundo assim, dessa forma. Olha, eu só aceito se for para a glória de Deus, como uma expressão da minha gratidão a Deus e para a honra dele. E quando eu aceito, eu não olho para aquilo como um ídolo, eu não me apego àquilo, eu não considero aquilo como algo realmente valioso, mas eu apenas uso aquilo como um meio passageiro, que é só para esta vida, na verdade, mas um meio para honrar e glorificar ao meu Deus, que me amou tanto que deu seu Filho para a minha salvação. Eu amo esse Deus. Ele é o meu amor, Ele é a minha alegria, e eu vivo para Ele. Esse texto, irmãos, está nos chamando para essa atitude genuinamente cristã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos desperte. Não se conforme com qualquer coisa que não seja parecido com isso, mas busque de todo o seu coração ao Senhor, se aproxime dEle, que o seu amor possa crescer em Jesus Cristo, seu Filho, na obra do seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Amado Senhor, obrigado, porque nós podemos, nesta noite, Senhor nosso Deus, meditarmos na sua palavra, neste versículo, que é um pequeno versículo,
mas que está tão relacionado, Deus, com as nossas próprias honrarias, honras dessa nossa Babilônia. Senhor, pelo Espírito Santo, aplica essa palavra à alma de cada um de nós. Desperta-nos, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, nos aproximar cada vez mais de Ti e crescer em amor a Ti. E crescer, Senhor Deus, no deleite, na alegria em Ti, Senhor Deus, no Seu Filho Jesus. Nos guarda, Senhor, pelo Seu Espírito Santo, das idolatrias e honras deste mundo passageiro, e nos torna cada vez mais, Senhor, pessoas que recebam qualquer honra ou concedam qualquer honra, tão somente como expressão do louvor e da adoração ao único Deus verdadeiro. Faz isso, Senhor, nas nossas vidas, e que o Senhor seja assim mais e mais glorificado. Abençoa cada irmão querido, cada irmã querida que está aqui hoje à noite, cada um que vai ouvir essa mensagem depois, pelo Espírito Santo, dessa forma, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém.